O presidente russo Vladimir Putin já tem muito com que se preocupar. Sua operação militar especial na Ucrânia deu tão catastroficamente errado que o que deveria ter sido uma guerra de 3 dias está à beira de entrar em seu terceiro ano. Ele perdeu muitos soldados para a resistência ucraniana e agora depende da ajuda da Coreia do Norte. Mais de 10 mil soldados norte-coreanos estão prestes a entrar na Oblast de Kursk para lutar contra a Ucrânia, colocando Putin no bolso de Kim Jong-un. E enquanto ele lida com tudo isso, Putin tem outro problema em suas mãos, uma rixa sangrenta dentro da Federação Russa. Essa rixa é tão desastrosa para Putin que pode causar o colapso do império que ele tenta desesperadamente construir para assegurar seu legado. Porque é um senhor da guerra checheno que instigou a rixa. Um aliado de Putin acendeu um barril de pólvora que pode resultar em vários países sob controle russo se despedaçando à medida que a estrutura de poder chechena, cuidadosamente criada e favorável aos russos, desmorona. Mas o que isso significa para os planos de Putin de construir um império que restaure a Rússia aos dias de glória soviética? Como ele se envolveu nas terríveis consequências de uma rixa de sangue? Isso significa que a Chechênia, controlada pela Rússia por muito tempo, está finalmente escapando de seu domínio? Neste vídeo, respondemos a todas essas perguntas, mas antes é necessário explorar o contexto por trás da rixa de sangue e a complicada história entre Rússia e Chechênia. Segundo a British Broadcasting Corporation, tudo se iniciou em 1858. A Rússia, após décadas de resistência violenta dos chechenos étnicos, finalmente conseguiu conquistar a Chechênia. Imam Shamil e seus combatentes islâmicos caíram e a Chechênia começou o primeiro de vários períodos sob o domínio russo. Em 1922, a Rússia se transformou na União Soviética. Estabeleceu-se a região autônoma da Chechênia, marcando-a como um país que se governava de forma relativamente independente da Rússia, embora ainda sob seu controle. Em 1934, a Chechênia tornou-se a República Socialista Soviética Autônoma Checheno-Inglesa. Apesar de poucas mudanças, o país ainda era governado pela União Soviética. Isto é, até 1944. Infelizmente para a Chechênia, não foi uma luta gloriosa contra a União Soviética que garantiu sua independência. Sua liberdade da Rússia custou milhares de vidas chechenas e inglesas. Joseph Stalin instituiu deportações em massa de pessoas de ambas as populações, enviando muitos para a Sibéria e Ásia Central para trabalhar ou morrer. Stalin afirmou que os chechenos tentaram colaborar com a Alemanha nazista. Seja qual for a verdade, o período ficou conhecido como genocídio Adikar, com entre 123 mil e 200 mil chechenos morrendo, até 1/3 da população do país. A Chechênia não estava livre, mas se tornou uma sombra do seu passado. A Rússia mantinha controle do território, apesar das deportações em massa. Mas as coisas mudaram em 1957, quando o novo líder soviético Nikita Khrushchev acolheu os chechenos, deportados de volta à sua terra natal, e refez a República Socialista Soviética Autônoma Checheno-Ingush. O pequeno país, pelo menos, começou a recuperar alguma semelhança de si mesmo depois de quase ser destruído por Stalin. A Chechênia ficou sob domínio soviético até a queda da União Soviética em 1991, quando declarou rapidamente sua independência da Rússia. A República Chechena de Ichkeria, também conhecida como Ichkeria, foi estabelecida no ano do colapso da União Soviética. Porém, a Rússia não permitiu que Ichkeria continuasse independente. Em 1994, a Primeira Guerra Chechena começou, com a Rússia perdendo no final. Ainda assim, o país causou muitos danos à Chechênia. Moscou enviou soldados para suprimir a crescente independência na Chechênia, com a British Broadcasting Corporation relatando até 100 mil mortos, incluindo civis, em uma guerra de 20 meses. A Rússia pode não ter vencido essa guerra, mas os conflitos com a Chechênia perduraram na década de 1990. Apesar dos cessar-fogos anunciados e acordos de paz firmados, os combatentes chechenos seguiram enfrentando seus captores russos. Ichkeria começou a financiar e apoiar grupos terroristas islâmicos como o Reconhecimento Riad Salikin e o Regimento Islâmico de Propósito Especial. Os combates continuariam até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. A representação da Chechênia no cenário geopolítico se alterou nesse período. Não mais vista como um país lutando por sua própria independência, passou a ser vista como um foco de fundamentalismo islâmico e terrorismo, de acordo com relatórios do Grupo de Inteligência de Segurança
Essa percepção abriu a porta para a Rússia lutar novamente contra e finalmente controlar a Chechênia. Foi durante esse tempo que o presidente russo Vladimir Putin entrou em cena. Após a Chechênia se tornar independente em 1996, o chefe Mufti Akhmad Kadyrov entrou em conflito interno contra grupos Wahhabi da Chechênia. Disputas de poder e políticas, principalmente por diferenças religiosas, levaram Kadyrov a lançar uma campanha para fechar grupos Wahhabi. Kadyrov também entrou em conflito com Aslan Mashkadov, presidente da Chechênia, nessa época. Mashkadov queria que a Chechênia acolhesse e incentivasse todos os seus diversos grupos sociais a crescer. Kadyrov não permitiria isso e ele não queria ver os Wahhabis ganharem mais influência do que já tinham. Então ele começou a trabalhar com a Rússia. A Segunda Guerra Chechena começou oficialmente em agosto de 1999, com Kadyrov desempenhando um grande papel. Ele destruiu o domínio Wahhabi no norte da Chechênia, fornecendo à Rússia um caminho para o país. Ele também pediu aos chechenos que não combatessem os invasores russos. Vladimir Putin já era primeiro-ministro da Rússia e se preparava para assumir a presidência do país. A Segunda Guerra Chechena permitiu que ele fortalecesse sua autoridade e construísse sua imagem como o homem forte da política russa. Ao se aliar a Kadyrov, Putin lançou uma ofensiva terrestre que levou à ocupação da maior parte da Chechênia pela Rússia durante os anos 2000 que Kadyrov foi o grande vencedor deste conflito na Chechênia. A aliança com Putin fez o presidente russo prometer que Moscou financiaria o orçamento da Chechênia, garantindo o poder de Kadyrov em troca de ele manter a estabilidade na região. Em outras palavras, se Kadyrov fizesse o que a Rússia queria, ele permaneceria no poder. Porém, não foi assim. Akhmed Kadyrov assumiu a presidência da República Chechena em outubro de 2003 durante a Segunda Guerra Chechena, quando as grandes operações militares diminuíam. A Chechênia continuou na Federação Russa, mas em 9 de maio de 2004, durante a guerra, Kadyrov foi morto ao visitar um estádio em Grozny. Após o ocorrido, Putin preencheu o vácuo de poder com representantes de curta duração, incluindo Alu Akhanov, até que ele passou as rédeas da Chechênia para o filho de Akhmad Kadyrov, Ramzan, em 2007. Ramzan Kadyrov lidera a República Chechena desde 2007. Falando à Times Radio, a autora e membro sênior não residente do Centro Eurásia do Atlantic Council, Diane Francis, descreve as ações de Putin durante a Segunda Guerra Chechena. Putin supervisionou uma guerra brutal, ela afirma. A campanha envolveu bombardeios em massa de civis em um estilo semelhante ao ucraniano, além de assassinatos. A devastação da República Chechena permitiu a Putin controlar os Kadyrovs, com Ramzan sendo um aliado fiel desde que chegou ao poder. A conversa detalha mais o assunto. Devido a servir como um soldado leal a Putin, Ramzan Kadyrov é tanto temido quanto venerado em toda a Rússia. Ele atuou ativamente no recrutamento de voluntários na Chechênia para lutar na operação militar especial de Putin na Ucrânia. Ele também reprimiu rapidamente qualquer indício de rebelião em seu território, como fez em outubro de 2023, autorizando a polícia da Chechênia a atirar para matar manifestantes pró-palestinos nas ruas do país. A grande ironia disso é que Kadyrov apoia a causa da Palestina. Contudo, os distúrbios resultantes dos protestos foram uma pequena ameaça ao seu poder. Seus ideais e suas ações não se alinham, com Kadyrov mostrando que manter seu poder é muito mais importante para ele do que apoiar causas. A conclusão de tudo isso é que a Chechênia tem uma longa e sangrenta história com a Rússia. Durante grande parte dos últimos 170 anos, esteve sob domínio russo, enfrentando limpeza étnica e diversas guerras. Hoje, a Chechênia é governada por um ditador apoiado pelo Kremlin, que garante que seu país sirva à Rússia. Tudo parece bem para Putin, mas ele falhou em considerar um detalhe. Nem todos na Rússia apoiam Ramzan Kadyrov e seu regime. O senhor da guerra checheno é um leal soldado de Putin desde 2007. Porém, um incidente em outubro de 2024 fez Kadyrov jurar vingança sangrenta contra outros aliados de Putin, o que pode fazer o líder russo perder controle sobre um país que dominou durante seu reinado. Essa disputa poderia levar Kadyrov a perder o poder, com seus sucessores enviando uma mensagem clara a Putin: saia da Chechênia agora.
Em 10 de outubro de 2024, o político relatou que Kadyrov acusava vários legisladores russos de planejar seu assassinato. Esses legisladores não vêm da própria Rússia. Em vez disso, são líderes das regiões de Ingushétia e Daguestão, ambas parte da Federação Russa. Kadyrov disse às forças de segurança que existem testemunhas de quem eles ordenaram assassinatos e perguntaram o preço por uma ordem. Kadyrov tem os nomes daqueles por trás do suposto complô. Os deputados da Duma estatal Bekan Barakoev, de Ingushétia, e Rizvan Kovanov, de Daguestão, são acusados pelo senhor da guerra checheno, como o senador Daguestani Suleiman Karimov. Se não provarem o contrário, disse Kadyrov sobre as acusações de complô de assassinato, declararei oficialmente uma vingança de sangue. Na Chechênia, uma vingança de sangue é um assunto sério. Ao usar o termo, Kadyrov ameaça não apenas matar os 3 homens que acusa de conspirar contra ele, mas também suas famílias. Esta não é a primeira vez que Kadyrov entra em conflito com Daguestão e Ingushétia. Segundo a National Broadcasting Company News, a Chechênia faz fronteira com os 2 países e Kadyrov já reivindicou ambos como território checheno. As reivindicações de Kadyrov sobre um plano de assassinato contra ele podem ser uma desculpa para iniciar uma guerra contra Daguestão e Ingushétia, visando expandir a Chechênia sem a aprovação de Putin, embora isso ainda não tenha resultado em um conflito dentro da Federação Russa. Boa notícia para Putin. Kadyrov não está atacando a Rússia diretamente. Ele não declarou vingança sangrenta contra Putin ou a Rússia, mas como Francis diz à Times Radio, isso é outra grande dor de cabeça para Putin. O líder russo já está envolvido em uma guerra contra a Ucrânia que se estende por anos, quando deveria ter acabado em dias. Ele está comprometido com essa guerra. Se os combates começarem na Rússia, terá que enfrentar uma decisão difícil. O que ele faria? Tentar intermediar a paz entre Kadyrov e as nações que atraíram sua ira, ou permitir que seu fiel soldado atropele 2 outros países que a Rússia controla, criando mais problemas que poderiam levá-lo a perder o controle sobre vários países enquanto ele está tentando expandir seu império. E se Putin se voltar contra Kadyrov para manter o controle sobre Daguestão e Ingushétia, é uma possibilidade, especialmente considerando que Kadyrov sofre de uma doença terminal chamada pancreatite necrosante. O líder da Chechênia foi diagnosticado em 2019 e em abril de 2024, a Newsweek relatou que a condição deixou os parentes de Kadyrov deprimidos. Havia até rumores em setembro de 2023 de que Kadyrov havia entrado em coma, com a Newsweek relatando que seus parentes acreditam ser impossível para ele ser o mesmo tipo de líder que sempre foi. Eles não serão o mesmo líder de antes, disse supostamente um parente de Kadyrov. As novas implicações o afetarão gravemente. Mesmo se ele se recuperar agora, não estará vivo nem morto. Hoje, é claro que isso se provou errado. Kadyrov ainda está vivo e é capaz de ameaçar vinganças sangrentas contra seus rivais. Mas a saúde debilitada de Kadyrov é um problema para Putin, pois sua perda pode abrir espaço para outros chechenos tentarem controlar o país. Isso não seria um problema se a Rússia não estivesse em guerra com a Ucrânia. Putin poderia focar em colocar um novo líder tão alinhado às suas causas quanto Kadyrov sempre foi. Porém, o foco do líder russo está em outro lugar. Então Putin enfrenta um enorme problema. Ele precisa lidar com as ameaças de Kadyrov contra outros membros da Federação Russa, arriscando uma guerra dentro de seu império, além do conflito civil na Chechênia para resolver. Com a eventual morte de Kadyrov, outros tentarão preencher o vácuo de poder deixado por ele. Alguns chechenos já desejam que seu país se torne independente da Rússia novamente, inclusive lutando contra os russos na Ucrânia. A National Public Radio relatou pelo menos um batalhão checheno de várias centenas de lutadores se juntando à Ucrânia para combater a Rússia e os chechenos que Kadyrov enviou para apoiar Putin em setembro de 2022. Os separatistas poderiam chegar ao poder caso uma combinação da vingança sangrenta de Kadyrov e sua má saúde resultasse em sua morte. Eles também podem fazer o mesmo se Putin decidir cortar laços com o líder da Chechênia, em vez de permitir que ele faça guerra contra Daguestão e Ingushétia. Putin enfrenta mais um problema. Sem Kadyrov, Putin corre o risco de perder o domínio sobre a Chechênia. Grupos independentistas podem ganhar força e, se o fizerem, enviarão um recado direto a Putin. Queremos você fora da Chechênia. Chegamos então à questão mais crucial deste vídeo.
O que realmente significa a declaração de vingança de sangue de Kadyrov para Putin? Dianne Francis diz que a vingança de sangue de Kadyrov o levou a provocar brigas com outras minorias étnicas de diferentes repúblicas, com grupos étnicos distintos na região do Cáucaso do Norte, que faz parte da Federação Russa. Francis acredita que isso coloca Putin diante da possibilidade de uma mini-guerra civil na Chechênia. Pior para Putin, a vingança de sangue poderia unir outros grupos étnicos que, diferente de Kadyrov, não se favorecem da Rússia. A lealdade de Kadyrov a Putin permitiu que o líder da Chechênia mantivesse controle total sobre seu país. Isso não acontece com vários outros grupos étnicos sob o controle de Putin. Putin tem focado no recrutamento de grupos minoritários para seu exército na luta contra a Ucrânia. O Moscow Times relatou em fevereiro de 2024 que esses grupos sofrem mais fatalidades em comparação com os grupos eslavos da Rússia. O problema é tão sério que ameaça destruir nações inteiras conforme perdem milhares de homens. Maria Vaskova, cientista buriate radicada nos Estados Unidos da América, expõe claramente o problema. A situação mais grave é com os povos indígenas de número pequeno do norte, que deveriam ser legalmente isentos do serviço militar. Pessoas estão morrendo nas trincheiras da Ucrânia. Em uma geração, essas nações desaparecerão. O que isso tem a ver com a declaração de vingança de sangue de Kadyrov? Francis afirmou que as ações precipitadas de Kadyrov podem iniciar um movimento subterrâneo entre alguns condados turcos no sudoeste da Rússia. Esses países muçulmanos seculares têm origem na Ásia Central. Os conflitos com a Chechênia e a insatisfação dos países do norte da Rússia com Putin por usar desproporcionalmente seu povo na operação militar especial podem levar a uma guerra civil na Federação Russa. Para agravar a situação de Putin, grupos rebeldes na Chechênia dificultariam muito para Kadyrov combater as etnias que ele provocou. Daguestão e Ingushétia reagiriam. Grupos étnicos reprimidos na Chechênia podem se rebelar contra seu líder, apoiado por Putin. A Rússia enfrenta um cenário em que sua repressão a minorias étnicas pode voltar-se contra si, devido à declaração de Kadyrov por uma vingança de sangue por um suposto complô de assassinato que talvez nem exista. Essa guerra pode resultar na expulsão permanente do líder pró-Rússia da Chechênia. Aí reside outro problema para Putin. A Chechênia, sob Kadyrov, tem sido um de seus maiores aliados durante a guerra na Ucrânia. Perder a Chechênia, devido à vingança de sangue declarada por Kadyrov, significaria perder esse aliado, e Putin tem dependido da Chechênia durante toda a guerra. Em novembro de 2023, a Reuters informou que Kadyrov estava pronto para enviar cerca de 3.000 de seus lutadores de elite para reforçar as forças debilitadas de Putin na Ucrânia. Esses 3.000 estariam além dos 26.000 que a Chechênia já havia enviado. Eles possuem o melhor equipamento e armas modernas, afirmou Kadyrov, ressaltando que seus soldados são altamente combativos e motivados para alcançar resultados. O número exato de soldados chechenos na Ucrânia não é confirmado por fontes independentes. Ademais, como citado antes, alguns chechenos até se uniram à Ucrânia para combater Putin. Ainda assim, é claro que a Chechênia é um aliado vital para Putin. O país pode ser ainda mais importante do que a Reuters notou. Em maio de 2024, a Nova Voz da Ucrânia, publicou um artigo sobre um relatório de inteligência do Ministério da Defesa britânico, divulgado no 10º. O relatório afirmava que as forças especiais da Chechênia lideravam a pressão contra a Ucrânia nas linhas de frente. Combatentes chechenos também ocupam posições importantes na retaguarda, especialmente na coordenação da logística para os soldados russos. Segundo o relatório, Kadyrov também tem sido essencial no treinamento das forças especiais russas. Desde 2022, cerca de 42.000 russos passaram pela Universidade de Forças Especiais Russas, situada em Guidermes, Chechênia. Há questionamentos sobre a qualidade desse treinamento. Segundo o MBU, os russos enviados à Chechênia podem receber apenas 10 dias de treinamento antes de irem para a Ucrânia, indicando que não são tão qualificados quanto a Rússia quer fazer parecer. Portanto, a Chechênia não está apenas fornecendo soldados para Putin alimentar sua máquina de guerra. As tropas chechenas que o líder da Rússia recebe estão entre as melhores do país, coordenando assaltos na linha de frente e mantendo o equipamento fluindo para os soldados que lutam contra a Ucrânia. Na Universidade de Forças Especiais Russas, Putin tem acesso a mais lutadores, embora possam não ser tão bem treinados. Tudo isso desaparece se Kadyrov
Ele precisará reforçar seu exército para lutar contra Daguestão e Ingushétia, se concentrando em sua rixa de sangue. Isso pode significar retirar soldados chechenos da Ucrânia, deixando as forças de linha de frente de Putin muito menos organizadas. Os soldados também podem precisar combater rebeldes dentro da Chechênia. Se Kadyrov perder a luta ou falecer devido à sua grave doença, Putin provavelmente perderá a Chechênia. Aqueles soldados que Kadyrov retirou nunca voltariam, e Putin ficaria seriamente enfraquecido ao tentar completar sua operação militar especial na Ucrânia, e piora para o líder da Rússia. Ele provavelmente pode ver todos esses problemas surgindo na sequência da declaração de vingança de sangue, mas ele não seria capaz de fazer nada para impedir que a Chechênia acabasse independente da Federação Russa. Segundo Diane Francis, Moscou não tem controle sobre o conflito gerado por Kadyrov. Analistas políticos próximos ao Kremlin afirmam que Moscou não possui necessariamente a capacidade de extinguir ou controlar este conflito, conta Francis à Times Radio, e ela está certa. A Rússia já perdeu cerca de 700 mil pessoas por morte ou ferimento na Ucrânia. A escassez de mão de obra na Rússia é tão grave que Putin está recorrendo à Coreia do Norte para enviar tropas e ajudá-lo a retomar Kursk após a invasão da Ucrânia ao Oblast em agosto. Putin não tem recursos humanos suficientes para enviar à Chechênia e aos países vizinhos para lidar com uma guerra civil dentro da Rússia. Em vez disso, ele pode ser forçado a sentar e assistir, deixando a guerra acontecer e, se Kadyrov perder, Putin pode ver seu controle sobre a Chechênia enfraquecer tanto que o país estaria pronto para lutar novamente pela independência contra a Rússia. De acordo com Francis, o mais prejudicial para Putin é que o conflito entre a Chechênia e seus vizinhos reflete um crescente sentimento anti-russo. Você está vendo mais protestos acontecerem aqui e ali, ela diz. De fato, Kadyrov não está liderando um protesto contra Putin. Ele segue como aliado russo, consolidando seu poder em uma área que gerará dissidência e desagrado de outros grupos étnicos, afirma Francisco. É um barril de pólvora, diz ela. Ao fazer sua declaração de vingança de sangue, Kadyrov tentava intimidar seus inimigos dentro da Federação Russa. Mas o que de fato ocorreu é que ele fomentou um crescente sentimento anti-Rússia entre as minorias étnicas dentro dessa federação e na própria Chechênia. O ditador checheno, já com saúde debilitada, abriu a caixa de Pandora. O pior é que ele não pode contar com a ajuda de Putin, já que o líder russo está focado na Ucrânia. Uma guerra civil está emergindo na Federação Russa. Se Putin não for cauteloso, essa guerra pode resultar em uma Chechênia independente, perda de um aliado próximo e mais conflitos com minorias étnicas durante sua tentativa de conquistar a Ucrânia. Mas o que você acha de Kadyrov e sua rixa de sangue? Isso poderia levar à independência chechena devido aos inimigos que Kadyrov fez? Putin tem mais truques na manga para manter o controle dentro da Federação Russa, diretamente ou através de líderes representantes? Deixe seu comentário com sugestões e valeu por assistir.